Vencer o desamor, resumo do capítulo 81. Ariadna afirma para Cassandra que Açucena decidiu falar e por isso marcou o encontro com elas em público. Açucena aparece com um lenço na cabeça e vê as jornalistas. Um dia antes, Ariadna fica chocada com a atitude de Eduardo e chora. Eduardo afirma a Ariadna que não vai ficar de braços cruzados enquanto ela é feliz com Álvaro. Ariadna deduz que Eduardo não age por Tadeu, e sim para afastá-la de Álvaro. Eduardo comenta com Ariadna que na guerra vale tudo. Ariadna garante a Eduardo que ele vai perder a batalha. Ariadna revela a Eduardo que o odeia. Álvaro se defende e lembra que Olga estava esperando uma filha sua. Álvaro garante que é inocente e Gisele espera que isso seja verdade. O comandante Ricardo deseja falar com a família de Álvaro. Álvaro conta para Ricardo onde estavam momentos antes do ataque a Olga. Ricardo orienta Álvaro a conseguir um bom advogado. Bárbara se surpreende com a proposta de Lino e afirma que eles devem conversar a sós. Lino pede a Imelda que estimule Bárbara. Imelda aconselha Bárbara a aceitar o pedido de Lino. Bárbara afirma que não quer ser pressionada. Lino avisa a Bárbara que eles não devem desperdiçar tempo. Lino garante que pode fazer Bárbara muito feliz. Imelda apoia a amiga e Lino intervém. Bárbara se despede de Imelda e faz caretas. Gema conta para as amigas que a prova estava mais difícil do que imaginava. Lígia percebe a tristeza de Jimmy. Jimmy confessa a Pedro que fez uma péssima prova. Jimmy teme a reação de sua mãe. Pedro estimula Jimmy a continuar no mau caminho e eles combinam de beber juntos. Ariadna chama Eduardo de cruel por querer separá-la de seu filho. Eduardo ressalta que Ariadna continua colocando Tadeu em risco, mesmo desempregada. Eduardo pede para Ariadna escolher entre ficar na casa com Tadeu ou ir embora sem ele. Ariadna aceita permanecer, mas afirma a Eduardo que o despreza e sente nojo dele. Eduardo se insinua e Ariadna afirma que não volta com ele nem morta. Álvaro reúne a família para dar um comunicado importante. Eduardo debocha de Álvaro. Álvaro fala para Bárbara que é o principal suspeito da morte de Olga. Bárbara se assusta e Álvaro garante que é inocente. Álvaro fala para a família que todos vão ser interrogados. Álvaro confessa que o assassinato de Olga foi passional. Ariadna, Daphne e Bárbara se chocam ao descobrir que Olga foi estuprada antes de morrer. Álvaro fala para a mãe que Olga o deixou todas as ações da empresa. Lino procura documentos e teme que Joaquim tenha escondido o chip na casa. Eduardo insinua que a morte de Olga veio a calhar para a família, pois Álvaro está rico e eles não estão devendo mais nada da hipoteca. Bárbara repreende Eduardo. Bárbara fala para Álvaro que o projeto deve ser cancelado. Daphne não concorda e afirma que precisa de sua parte. Ariadna ressalta que o projeto foi idealizado antes da morte de Olga. Álvaro fala para Bárbara que a construção não pode ser cancelada, mas vai ficar interrompida até que a situação seja definida. Álvaro pede para falar com Tadeu e Eduardo reclama. Eduardo manda Tadeu para o quarto e Ariadna discute com o ex. Bárbara pede para que Eduardo deixe Tadeu conversar com Álvaro, ressaltando que foi o arquiteto que ajudou o menino durante o abandono do próprio pai. Tadeu lamenta que a filha de Álvaro não nasça e confessa para o tio que não quer ser um adulto, e ele estimula o sobrinho. Tadeu se declara para Álvaro e o emociona. Gema sente pena de Álvaro, mas Daphne ressalta que ele não é bom como aparenta, já que se envolveu com a mulher do irmão. Gema defende o amor de Ariadna e Álvaro. Gema pensa que Calisto deu cabo de Olga e apavora Daphne, que pede à garota que não pense em coisas ruins. Daphne pergunta como está o rendimento de Gema na escola. Gema conta a Daphne como se saiu na prova e Daphne confessa que terminou com Gael. Ariadna fala para Álvaro que não vai poder se mudar e ele pergunta o porquê. Ariadna pede a Álvaro que não se preocupe com sua situação. Lino consola Bárbara e ela revela que eles têm que ser discretos. Lino fala para Bárbara que ainda não foi apresentado oficialmente como seu namorado e pede para que eles formalizem a relação. Lino se vitimiza e Bárbara promete dar uma resposta em breve. Lino garante que vai ser paciente. Uma espanhola se oferece para fazer companhia a Gael, que bebe sozinho no restaurante do hotel de Miami. Daisy e Gael se apresentam. Daisy conta a Gael que trabalha em uma empresa de cosméticos. Gael elogia a beleza de Daisy e a deixa encantada. Gael e Daisy brindam. Ariadna pergunta a Bárbara o motivo dela querer cancelar o projeto do condomínio. Bárbara relembra a Ariadna que ela não tem direito a nada, já que a parte da casa é de Eduardo.
Bárbara sugere que Ariadna vá embora e a jornalista revela que está sendo ameaçada por Eduardo, já que o malandro está ameaçando brigar pela guarda de Tadeu. Ariadna culpa Eduardo pelo desprazer de continuar morando com Bárbara. Jimmy chega tarde em casa e discute com Hilda. Hilda responsabiliza Gemma pela mudança de Jimmy, mas ele garante que não namora mais com a garota. Bárbara afirma a Ariadna que Eduardo age apenas por Tadeu. Bárbara ressalta que o filho pode ganhar a guarda do neto, e elas discutem. Ariadna afirma para Bárbara que não abandonou sua profissão e garante que nada vai lhe deter enquanto não fizer justiça pelas vítimas da violência de gênero. Ariadna conta para Bárbara que, de certa forma, também está sendo violentada e a afronta. Ariadna conta sua situação para Álvaro. Álvaro fala para a amada que ela não pode ceder aos caprichos de Eduardo. Ariadna revela que Eduardo pode culpá-lo pela morte de Olga e complicar sua situação. Ariadna deseja falar com Conrado para ver as possibilidades de brigar com Eduardo pela guarda de Tadeu. Ariadna pede paciência a Álvaro e garante que Tadeu se sente mais à vontade com ele do que com o próprio pai. Álvaro se despede de Ariadna. Lino aconselha Bárbara a desistir da construção. Bárbara se preocupa com a obsessão de Eduardo por Ariadna. Bárbara avisa Lino que Ariadna não desistiu da investigação e ele se assusta. Ariadna recebe uma ligação de Açucena. Açucena se explica para Ariadna. Açucena afirma a Ariadna que vai contar tudo o que lhe aconteceu. Açucena revela que está na capital e marca um encontro com a jornalista na praça. Ariadna agradece a confiança de Açucena. Lino liga para o jornal em que Ariadna trabalhava, inventando pretextos para falar sobre ela. A secretária esclarece que Ariadna não trabalha mais no local. Cassandra fala com Lino, sem saber que ele é o namorado de Bárbara. Lino não se apresenta e inventa que Ariadna queria dados da ONG sobre violência de gênero que ele representa. Gael é convocado a ir novamente na empresa de Miami. Ricardo reúne a família de Álvaro para fazer perguntas. Ricardo pergunta a Daphne o que ela estava fazendo no dia em que Olga desapareceu. Daphne conta para Ricardo sua rotina e alega ter visto Álvaro na casa. Daphne confessa a Ricardo que Álvaro era o único que sabia que Olga iria na casa. Cassandra fala para Ariadna que ligaram procurando por ela no jornal. Ariadna estranha a ligação. Ariadna fala para a amiga que elas vão se encontrar com Açucena. Lino observa a Cassandra e a segue. Eduardo faz complicar a situação de Álvaro, afirmando para Ricardo que o irmão não é confiável e ressaltando que foi traído por ele e por sua esposa. Ricardo joga na cara de Eduardo que não houve traição, já que ele estava separado de Ariadna. Gael conquista um emprego em Miami e comemora. Cassandra entrega a encomenda da suposta ONG para Ariadna. Lino se preocupa com os planos de Ariadna e Cassandra e quer saber o que elas estão fazendo sozinhas na praça. Açucena se aproxima do local e vê as jornalistas. Ariadna afirma para Cassandra que Açucena está disposta a falar tudo o que sofreu. Açucena vê Lino e se apavora. Açucena corre antes que Lino a veja. Gemma dá seu depoimento e começa a falar demais. Ricardo chama a atenção de Bárbara, que fica respondendo por Gemma. Conrado despreocupa Álvaro, mas Bruno fica indignado pelo amigo estar sendo acusado. Conrado avisa Álvaro que tem uma forma de livrá-lo. Álvaro afirma para Conrado que seus sogros estão furiosos. Eduardo orienta o advogado a não iniciar o processo, pois espera que Ariadna ceda e acabe voltando com ele. Eduardo descobre que caso Ariadna se adiante, pode processá-lo por abandono prolongado. Bárbara fala para Ricardo que estava com Efigênia e Imelda na tarde em que Olga desapareceu. Bárbara garante que Álvaro não teve nada a ver com o crime, ressaltando que nenhum de seus filhos faria mal a ninguém. Bárbara lembra que recebeu uma ligação de Álvaro, mas não atendeu. Bárbara se revolta com as insinuações de Ricardo e comenta sobre Lino, falando que não teve tempo de voltar para casa no dia em questão. Ricardo então deseja falar com Lino e pede a Bárbara o número do meliante. Ariadna e Cassandra percebem que Açucena as deixou plantadas. Ariadna não entende a atitude de Açucena. Ariadna não consegue retornar para Açucena, pois o número em que a moça ligou era confidencial. Ariadna e Cassandra decidem ir embora. Ariadna fala para a amiga que vai à delegacia prestar seu depoimento para Ricardo. Lino deduz que as jornalistas estavam esperando alguém. Ariadna conta para Ricardo o que fez no dia do desaparecimento de Olga. Ariadna conta a Ricardo que Álvaro não trocou Olga por ela. Ariadna esclarece que Álvaro a deixou para voltar com Olga por sua gravidez.
Ricardo pergunta como era a relação de Ariadna e Olga, e Ariadna responde que Olga não reagiu bem com o término da relação, e por isso tentou prejudicá-la de diversas maneiras, mas ressalta que a arquiteta se desculpou antes de morrer. Conrado chega com Álvaro e ressalta para Ricardo ter provas que confirmam o que seu cliente estava fazendo no dia da morte de Olga. Ariadna conversa com Álvaro. Açucena liga para Ariadna. Açucena fala para Ariadna que viu Eliseu e a pede que tome cuidado. Ariadna insiste para se encontrar com Açucena. Ariadna tenta convencer Açucena. Ariadna fala para Álvaro que sua investigação está se complicando. Álvaro aconselha a amada a conversar com Conrado. Lino observa Cassandra de longe e torce para que as jornalistas estejam na delegacia para declarar por Álvaro, mas sente medo que elas tenham descoberto algo contra ele. Bárbara fala para Lino que Ricardo quer falar com ele. Lino se irrita e assusta Bárbara. Bárbara afirma que às vezes desconhece Lino. Álvaro sugere a Ricardo que procure Lorena, afirmando que a moça pode confirmar sua reconciliação com Olga. Conrado pede a Ricardo que interrogue Paulo. Álvaro afirma que Paulo desejava voltar com Olga e estava despeitado pela reaproximação deles. Ariadna agradece o apoio da amiga e Cassandra se assusta ao saber que Eliseu estava perto delas. Ariadna lembra das vítimas do estuprador. Ariadna comenta com Cassandra que as mulheres sempre revêem o estuprador após declararem contra ele. Ariadna ressalta que o estuprador estuda muito bem as vítimas. Cassandra lembra que Ariadna se sentiu seguida. Cassandra pensa que Ariadna pode ser a próxima vítima do estuprador e a deixa apavorada. Lino olha para uma foto de Ariadna e garante que em breve vai capturá-la. Vencer o desamor, resumo do capítulo 82. Ariadna conversa com Bárbara. Bárbara fala para Ariadna que Lino não tem dinheiro para pagar o aluguel. Ariadna revela a Bárbara que Lino lhe ofereceu apoio econômico, deixando a sogra surpresa. 5 dias antes, Bárbara procura Lino e o entrega remédios para dor de cabeça. Bárbara deseja saber qual é o problema de Lino. Lino fala que está estressado, pois sua situação econômica não é como ele esperava, inventando que vendeu alguns quadros e ainda não recebeu o pagamento. Bárbara afirma que Lino não precisa se preocupar com dinheiro para pagar as contas, mas ressalta que pode esperar o amado ter a grana para pagá-la. Bárbara pede a Lino que não se angustie. Lino lamenta ter sido intimado por Ricardo e mente para Bárbara ao afirmar que não esconde nem deve nada. Lino alega que sempre age dentro da lei e Bárbara garante que Álvaro é inocente. Lino abraça Bárbara. Ariadna fica em dúvida sobre quem é o verdadeiro estuprador, tendo como suspeitos Eliseu e Calixto. Ariadna pensa em ir à polícia, mas Cassandra não concorda e alega que seria uma perda de tempo fazer uma denúncia sem provas. Cassandra afirma a Ariadna que Açucena pode ajudá-la. Ariadna pensa em criar um vídeo sobre as vítimas da violência de gênero. Ariadna grava seu depoimento e posta nas redes sociais. Eduardo vai ao banco para ajustar sua situação financeira. Eduardo descobre que pode criar uma conta no nome de Ariadna e sorri. Linda volta a trabalhar, mas lamenta a ausência de Eduardo. Linda é informada que os resultados da auditoria na empresa já estão prontos. Bárbara dá uma foto sua para Lino. Lino finge desejar amanhecer ao lado de Bárbara e a paparica. Bárbara brinca com Lino e faz caretas. Linda conversa com o contador, que revela ter encontrado diversas transações suspeitas para uma conta privada. Linda ressalta que só ela e Eduardo tinham acesso ao dinheiro. Linda descobre que Eduardo e Esteves a roubaram. O contador avisa que, devido à transação, ela pode ser acusada por evasão de impostos, o que é um crime federal. Linda é proibida de sair dos Estados Unidos enquanto o processo não for solucionado. Davi encontra Daphne na porta da creche e eles conversam sobre as crianças. Daphne avisa a Davi que já pode começar a dar aulas na empresa. Gael perde o avião, mas seu novo chefe resolve o problema. Ariadna conversa com Estefânia e elogia Tadeu. Ariadna comenta com a amiga que Tadeu está tranquilo, independente e brincalhão. Estefânia confessa que Imelda não quer saber dela e sequer sabe de sua gravidez. Estefânia convida Ariadna para seu chá de bebê. Estefânia comenta que ainda não encontrou uma responsável para fazer as lembrancinhas do chá. Ariadna pergunta à amiga se pode levar uma convidada e a pedagoga autoriza. Ricardo aborda Paulo e o acusa de ter ciúmes excessivos da falecida Olga. Paulo fica nervoso. Conrado fala para Álvaro que as ações de Olga vão passar para seu nome. Álvaro conversa com Conrado sobre Paulo.
Martim descobre que há outro suspeito do assassinato de Olga. Álvaro garante a Martim que não matou Olga, mas o empresário não acredita. Álvaro fala para Martim que Paulo é o novo suspeito do crime. Martim não acredita que Paulo seja o assassino. Ricardo interroga Paulo. Paulo fala para Ricardo que era amigo de Álvaro até se envolver com Olga. Paulo revela a Ricardo que se aproximou de Olga para consolá-la e acabou perdidamente apaixonado por ela. Ricardo pensa que pode ter sido um crime passional e percebe que Paulo saiu perdendo quando Olga reatou com Álvaro. Paulo afirma que jamais machucaria Olga. Paulo lembra da rejeição de Olga e fica chateado, admitindo que foi usado por ela. Paulo conta a Ricardo que encontrou Olga no estacionamento da empresa no dia em que ela desapareceu. Ricardo deduz que Paulo foi o último a ver Olga com vida. Bárbara parabeniza Gael por ter conquistado um emprego em Miami. Gael conta a Bárbara que vai voltar para buscar suas coisas. Daphne escuta Bárbara falando no telefone. Bárbara revela a Daphne que Gael conquistou o emprego. Bárbara acredita que Daphne vai ficar melhor sem Gael. Bárbara comenta sobre a falta de dinheiro de Lino. Gemma percebe que Jimmy está triste e pensa em se aproximar dele. Gemma cumprimenta Jimmy e Jimmy rejeita as intenções dela. Pedro chama Jimmy para uma festa. Gemma chora. Paulo garante a Ricardo que Olga mudou por Álvaro. Martim invade a sala de Ricardo e exige saber mais sobre a morte de Olga. Martim garante que vai encontrar o assassino da filha. Lino conversa com Bárbara. Bárbara oferece sua ajuda a Lino. Lino volta a comentar que seria um alívio viver dentro da casa. Bárbara sugere que Lino divida o quarto com outro inquilino. Bárbara fala para Lino que vai colocar o anúncio na internet para arrumar outro hóspede. Lino pede cautela a Bárbara. Ariadna procura por Bárbara. Ariadna pede a Bárbara que ajude Estefânia e faça as lembrancinhas de seu chá de bebê. Ariadna fala para Bárbara que Imelda não sabe que Estefânia está grávida. Bárbara recusa a proposta, mas Ariadna tenta convencê-la. Bárbara faz comentários preconceituosos sobre o marido de Estefânia e choca Ariadna, que a chama de classista e racista. Bárbara garante a Ariadna que não vai fazer as lembrancinhas. Ricardo conta os detalhes da investigação para Álvaro. Álvaro fala para Ricardo que Paulo não é um assassino. Ariadna pensa em falar com Açucena no chá de bebê. Ariadna deseja insistir com Açucena até saber toda a verdade. Cassandra sugere que elas se falem virtualmente, mas a jornalista não concorda. Lina fala para sua secretária que foi roubada por Eduardo e Esteves. Linda se irrita por não poder sair do país. Linda procura o nome de Ariadna e pensa em procurá-la. A secretária informa para Linda que ela está em um grande problema. Eduardo aceita cuidar de Tadeu e Ariadna dá uma patada no malandro. Eduardo tenta acariciar Ariadna e pede perdão, sugerindo que eles esqueçam o processo. Ariadna não quer falar com Eduardo e sai, mas esquece sua bolsa. Eduardo vasculha a bolsa de Ariadna e pega uma identificação da jornalista. Daphne se reúne com Davi em seu primeiro dia de emprego. Davi elogia Daphne. Daphne e Davi demonstram afinidade. Ariadna se encontra com Álvaro. Ariadna lamenta o cruel assassinato de Olga e comenta que o agressor dela tem experiência em abuso sexual. Ariadna fala para Álvaro que não tem medo de ser seguida. Álvaro não quer rever Eduardo. Ariadna comemora que Bárbara e Álvaro estejam se aproximando novamente. Imelda se irrita com Efigênia. Imelda mostra preconceito contra os pobres. Bárbara apoia Efigênia e Imelda pergunta se Lino aprova os encontros e a sociedade entre elas. Imelda teme que Lino não goste dela, como nenhum dos telespectadores, mas Bárbara a despreocupa. Bárbara insinua a Imelda que pode fazer algumas lembranças para um evento no fim de semana, mas não revela que se trata do chá de bebê. Conrado sugere que Ariadna processe Eduardo por abandono prolongado. Açucena liga para Ariadna e fala que está com muito medo. Ariadna garante que ninguém vai saber onde Açucena está. Bárbara se irrita por Álvaro continuar sendo suspeito. Bárbara pensa em falar com os pais de Olga, mas Álvaro impede. Bárbara debocha de Martim e Gisele e fala para Álvaro que está com problemas financeiros. Álvaro pergunta se Lino parou de pagar o aluguel, mas Bárbara nega. Bárbara revela a Álvaro que Lino a pediu em casamento. Bárbara confessa a Álvaro que está pensando e pede ao filho que não comente com ninguém. Daphne fala para Davi que ele tem um nível de inglês muito básico.
Davi conta a Daphne que tem uma reunião importante. Davi chama Daphne para viajar com ele como sua intérprete tradutora. Daphne fica encantada e aceita a proposta. Bárbara fala para Lino que Martim e Gisele são da alta sociedade e sempre a rejeitaram. Lino os critica para Bárbara e aceita apoiá-la. Bárbara encontra Gisele e garante que Álvaro jamais faria mal à filha dela. Gisele chama Bárbara de gentalha e a humilha. João José parabeniza Gael e fala que Daphne ganhou um emprego na empresa. Gael não deseja rever Daphne e comenta com João José que em uma semana vai voltar a Miami. João José finge se alegrar, mas sente inveja. Gisele afirma a Bárbara que não quer vê-la. Bárbara pede a Gisele que seja humilde e ressalta que a neta de ambas morreu pelas mãos de um assassino. Gisele fala para Bárbara que não se importa com a morte da neta. Bárbara pergunta a Gisele se ela não tem coração e Gisele chama Bárbara de insignificante e classe média. Bárbara fala para Gisele que tem sentimentos, mas a madame debocha e afirma que não vai se rebaixar para discutir com ela e a deixa falando sozinha. Bárbara chora pela humilhação e confessa a Lino que se viu refletida em um espelho, reconhecendo que às vezes é arrogante e orgulhosa como Gisele. Bárbara procura Ariadna e aceita fazer as lembranças de Estefânia. Bárbara teme que Estefânia a rejeite pelo que aconteceu no casamento, mas Ariadna despreocupa a sogra. Bárbara pede a Ariadna para repassar o recado a Estefânia. Alguns dias depois, Bárbara entrega as lembrancinhas para Estefânia e seu marido. Bárbara pede perdão a Estefânia e Estefânia a perdoa. Bárbara parabeniza Estefânia pela gravidez. Estefânia deseja que a mãe mude de atitude como Bárbara. Bárbara sugere a Estefânia que procure Imelda. Bárbara fala para Estefânia que Imelda vai celebrar a gravidez, pois um neto é uma grande bênção para uma avó. Lino pensa que o marido de Estefânia é um bandido e o aborda. Ariadna o defende. Ariadna chama Lino de racista e preconceituoso. Bárbara avisa Lino que o moço é marido de Estefânia e foi recolher as lembrancinhas que ela fez. Lino se desculpa e Bárbara justifica ele. O marido de Estefânia confessa que já está acostumado a sofrer preconceito, e Ariadna deseja que algum dia o mundo se transforme e deixe de ser um lugar preconceituoso. Gema celebra a viagem de Daphne. Daphne fala para a amiga que as crianças vão ser bem cuidadas no hotel. Bárbara critica Ariadna pela forma que ela trata Lino. Bárbara exige a Ariadna que respeite Lino e avisa que ele está alterado por ter seus próprios problemas, mas não a convence. Ariadna comenta com a sogra que Lino é um grosseiro e cruel. Bárbara joga na cara de Ariadna que ela tem o apoio de Eduardo e Álvaro. Bárbara fala para a nora que os problemas financeiros de Lino são existentes e Ariadna afirma que ele próprio lhe ofereceu apoio econômico quando perdeu seu emprego. Ariadna garante para Bárbara que Lino está mentindo, mas a madame não acredita na nora. Ariadna planta a sementinha da dúvida na cabeça de Bárbara e a deixa pensativa. Davi aparece para buscar Daphne e as crianças. Gael os vê de longe com sacolas lotadas de presentes. Gael se entristece com a viagem de Daphne. Ariadna encontra Açucena. Açucena avisa para Ariadna que está aterrorizada. Ariadna estimula Açucena. Açucena deseja que o estuprador seja preso. Ariadna apoia Açucena. Açucena fala que o bandido não tem alma e destrói as mulheres que caem em suas mãos. Açucena mostra seu rosto com cicatrizes permanentes para Ariadna. Vencer o desamor, resumo do capítulo 83. Hilda briga com Gema e ameaça tirar Jimmy do colégio caso ela não saia antes. Jimmy enfrenta a mãe e leva um tapa na cara. Um dia antes, Ariadna lamenta o ocorrido com Açucena. Açucena fala que não sabe nada de Calixto e conta como ele se comportava no início da relação. Açucena lembra de uma discussão com Calixto por ciúmes. Na lembrança, Calixto e Açucena brigam feio e falam sobre sexo. Calixto agarra Açucena e lhe dá uma surra. Açucena fala para Ariadna que denunciou Calixto e o fez ser preso, mas confessa que não teve coragem de ir à delegacia novamente. Em um flashback, Calixto encontra Lino na saída do presídio. Calixto afirma a Lino que Açucena tem que pagar pelo que fez. Calixto sugere a Lino que se vingue de Açucena por ele. Açucena fala para Ariadna que foi enganada por Eliseu. Açucena afirma que não sabia que Eliseu era parente de Calixto. Açucena conta a Ariadna como Eliseu a enganou. Açucena comenta que Eliseu sabia coisas dela que ela nunca havia contado. Açucena revela que enfrentou Eliseu e caiu em uma armadilha.
Açucena conta que foi abusada por Eliseu, afirmando que Calixto sempre foi impotente. Lino conta e guarda dinheiro e cartões. Lino verifica vários nomes falsos e decide ser Maurício para um novo golpe. Bárbara procura Lino, que esconde suas coisas. Bárbara pergunta a Lino se a galeria já lhe pagou, mas ele nega. Lino mente para Bárbara ao falar que ainda não tem dinheiro, e ela pergunta como ele pôde oferecer apoio econômico para Ariadna, já que não tem dinheiro. Conrado conta para Álvaro como Ariadna pode processar Eduardo. Álvaro confessa a Conrado que não quer que Eduardo seja prejudicado. Álvaro sente pena de Tadeu, mas Conrado ressalta que Eduardo usa o próprio filho para irritar a jornalista. Álvaro lamenta por não ter conseguido ser pai. Conrado o consola. Lino afirma para Bárbara que não ofereceu nenhuma ajuda a Ariadna. Lino garante para Bárbara que é o único que a apoia. Bárbara pensa que Ariadna mentiu para ela e Lino confirma. Bárbara planeja brigar com Ariadna. Bárbara vê uma caixa na mesa de Lino e tenta abrir, mas ele impede. Gael entra no quarto e abraça Bárbara. Ariadna compreende e apoia Açucena. Açucena comenta que Eliseu a drogava para mantê-la presa e conta que foi estuprada várias vezes. Açucena revela que foi ameaçada de morte por Eliseu e chora muito ao lembrar do passado. Açucena fala para Ariadna que denunciou Eliseu, mas confessa que pagou muito caro. Açucena conta que Joaquim ia defender Eliseu. No passado, Joaquim briga com Lino e afirma que sua vontade é deixá-lo na cadeia. Joaquim sugere que Lino procure outro advogado, mas ele insiste para ser defendido pelo marido de Bárbara. Joaquim conta a forma que trabalha para Lino e afirma que foi obrigado a aceitar seu caso. Lino fala para Joaquim que já sabe onde ele e Matias trabalham. Joaquim afirma para Lino que ele e sua família não aceitam o tipo de crime que o estuprador cometeu. Lino inventa para Joaquim que tem uma alma boa e deixa o advogado irritado. Joaquim fala na cara de Lino que se recusa a defendê-lo e desiste do caso. Ariadna tenta acalmar Açucena. Ariadna percebe que o estuprador em série é Eliseu. Ariadna consola Açucena. Eduardo tenta ensinar Tadeu a andar de bicicleta e o irrita. Tadeu esclarece que não é como os outros garotos e fala que só faz o que gosta quando está com Álvaro. Eduardo sugere que Tadeu brinque com outras crianças, mas ele recusa. Eduardo pergunta a Tadeu se ele gostaria de ter um irmão. Bárbara e Gema comem com Gael. Gael fala para a mãe que trouxe presentes para as crianças. Gema conta para Gael que Daphne viajou com o chefe. Gael descobre que o patrão de Daphne é viúvo e sente ciúmes. Ariadna fala com Cassandra pelo telefone. Gael encontra Ariadna. Ariadna parabeniza Gael pelo seu novo emprego. Ariadna pergunta a Gael se Romeu citou o nome de Eliseu na cadeia e Gael confirma. Gael se lembra que o irmão o contou que o bandido era muito perigoso. Daphne trabalha com Davi. Davi alerta a Daphne o comportamento dos clientes. Daphne e Davi conversam sobre a viuvez. Davi pergunta a Daphne se ela não pensa em refazer sua vida, alegando que qualquer um se apaixonaria pela moça. João José insinua para Gael que Davi tem segundas intenções com Daphne. Gael não consegue esquecer Daphne e pensa que a relação entre eles podia ter dado certo, mas João José o desestimula. Tadeu pergunta à mãe se vai ter um irmão e fala sobre o comentário de Eduardo. Ariadna conta para Tadeu que Eduardo pode ter um bebê com outra mulher. Tadeu pergunta a Ariadna se ela vai ter um filho com Álvaro, alegando que o tio ficaria muito feliz ao poder criar uma criança após ter perdido sua filha. Ariadna se surpreende com a fala de Tadeu e fica pensativa. Estefânia fala para Bárbara que a recomendou para vários convidados. Ariadna pergunta a Bárbara o que a fez mudar de opinião. Bárbara evita Ariadna. Estefânia fala para Bárbara e Ariadna que vai ser organizado um evento em prol de uma escola pública que pode falir. Ariadna sugere a Estefânia que Lino a ajude com suas obras de arte para angariar fundos à escola, e Bárbara concorda. Estefânia prefere procurar Lino pelo site de sua suposta galeria. Bárbara alfineta Ariadna. Daphne orienta Clarinha e a babá. Daphne fala para a filha que está muito feliz. Ariadna encontra Álvaro e fala para ele que não quer ir à justiça contra Eduardo, mas reconhece que essa é a única solução. Álvaro fala para Ariadna que está assimilando o que aconteceu. Ariadna afirma para Álvaro que só o tempo vai lhe dar paz. Cassandra chega e se reúne com Ariadna. Ariadna conta para Cassandra o relato de Açucena. Eduardo cria uma conta bancária no nome de Ariadna e passa dinheiro a ela. Imelda critica Gema indiretamente e irrita Bárbara.
Efigênia sugere que a loja pode vender artesanatos e Imelda fica irritada. Imelda expõe seus preconceitos e afirma que nem todos são iguais. Bárbara critica os preconceitos de Imelda e revela que Estefânia está muito feliz com seu casamento. Imelda se surpreende e acusa Bárbara de encontrar Estefânia sem que ela saiba. Bárbara fala para Imelda que Estefânia está grávida. Cassandra pergunta a Ariadna se Açucena viu o anel na mão de Eliseu, mas a jornalista não sabe responder. Cassandra e Ariadna reconstituem os casos e lembram que Eliseu levou os brincos de Açucena, uma aliança de Medusa e um anel valioso de Regina, além de comentar durante o abuso que é o gato e a vítima o rato. Ariadna fica apavorada ao pensar que Calisto e Eliseu estão soltos. Ariadna afirma para Cassandra que Eliseu é o estuprador. Cassandra pensa em denunciar Eliseu, mas Ariadna impede. Cassandra fala para Ariadna que elas estão sendo vigiadas por Eliseu. Ariadna percebe que o folheto que recebeu da ONG é de 2018. Bárbara tenta fazer com que Imelda reflita. Imelda joga na cara de Bárbara que ela também é preconceituosa. Bárbara fala a Imelda que mudou sua forma de pensar. Imelda chama Bárbara de ridícula por estar namorando na velhice. Imelda é racista e sugere que acabem com o negócio. Imelda encerra a sociedade e Bárbara se retira com Gema e Efigênia. Ricardo se reúne com Álvaro e Conrado, afirmando que tem notícias boas e ruins. Hilda recebe uma ligação da escola de Jimmy. Hilda vai ao colégio. Ariadna e Cassandra continuam investigando. Ariadna deseja rastrear o celular de Álvaro, que foi roubado pelo cúmplice de Calisto, e pensa em ligar para o amado. Ariadna não deseja que Bárbara e Gema descubram os avanços da investigação. Cassandra sai para trabalhar. Ricardo mostra a Álvaro o vídeo de Paulo com Olga. No vídeo, Paulo aparece acariciando Olga e tentando agarrá-la. Olga se defende e corre. Posteriormente, Olga volta e sai de carro. Conrado suspeita de Paulo, mas Ricardo esclarece que Olga não foi seguida pelo arquiteto. Ricardo afirma que as câmeras não registraram para onde Olga foi quando saiu. Ricardo conta suas suspeitas para Álvaro. Ricardo acredita que Olga foi à casa de Bárbara, mas desistiu ao não encontrar ninguém. Ricardo admite que Paulo e Álvaro estão livres de suspeitas, confirmando que ambos são inocentes. Hilda descobre que Jimmy reprovou em todas as matérias. O diretor insinua que Jimmy está com problemas em casa, mas Hilda critica e culpa a Gema pela situação. Jimmy se preocupa com seu rendimento escolar e desabafa com Pedro. Hilda critica Jimmy em público e fala que ele reprovou em tudo. Hilda encontra Gema e a acusa pela reprovação de Jimmy. Gema se defende, mas Hilda não para de ofendê-la. Jimmy tenta defender Gema. Hilda ameaça tirar Jimmy da escola caso Gema não saia antes. Jimmy ameaça a mãe, que dá um tapa em sua cara. Jimmy fica irritado pela vergonha que passou e Gema chora. Estefânia fala para Ariadna que não há nada sobre Lino no site do local em que ele supostamente trabalha. Estefânia revela a Ariadna que Lino nunca trabalhou na galeria. Tadeu pressiona Ariadna para ir embora. Lino fala para Bárbara que vendeu seu carro para conseguir dinheiro. Bárbara lamenta e Lino inventa que já falou com a galeria. Ariadna pede para falar com Bárbara a sós. Bárbara acusa Ariadna de incomodar e chatear Lino. Bárbara acusa Ariadna de ter mentido sobre Lino sobre o suposto apoio financeiro. Ariadna garante que falou a verdade e Bárbara revela que Lino vendeu o carro. Ariadna deseja que Lino vá embora, mas Bárbara insinua que é ela quem deve sair de casa. Bárbara proíbe Ariadna de se meter com Lino e garante que vai apoiá-lo. Álvaro esclarece para Martim que é inocente. Martim não entende o motivo de Olga não ter esperado Álvaro. Álvaro fala para Martim que a polícia tem uma pista do assassino e a enviou para o DNA. Martim se desculpa com Álvaro. Álvaro compreende Martim e afirma que quer fazer justiça por Olga e sua filha. Ariadna pesquisa por Lino na internet. Ariadna encontra uma rede social de Lino e liga para Estefânia. Ariadna pergunta a Estefânia o nome de alguns pintores da galeria. Paulo confessa a Álvaro que suspeitou dele. Álvaro garante que jamais teria machucado Olga. Paulo fala para Álvaro que Olga não tinha inimigos. Álvaro pede a ajuda de Paulo para descobrir o assassino de Olga. Paulo lamenta por ter brigado com Olga e se culpa pela morte dela. Álvaro consola Paulo. Paulo conta que brigou com Olga pelos brincos que ela estava usando, que haviam sido um presente de Álvaro. Álvaro comenta com Paulo que não tinha nenhum brinco entre os pertences de Olga. Ariadna procura Lino e se desculpa. Lino elogia Ariadna e a paquera. Ariadna conta para Lino sobre o evento, mas ele alega que está ocupado na galeria.
Ariadna fala para Lino que conhece os donos da galeria e descobriu que ele não trabalha lá, mas o bandido inventa que a jornalista está enganada e alega que já está trabalhando em uma nova galeria. Ariadna pede o endereço da nova galeria e ele tenta despistá-la. Ariadna percebe que a galeria não existe e que Lino nunca trabalhou em nenhuma galeria. Lino cai em uma armadilha de Ariadna, que confessa ter dito nomes falsos para ele sem que o bandido se desse conta. Lino pergunta a Ariadna o que ela está pretendendo com sua investigação. Bárbara chega e exige saber o que está havendo entre eles. Ariadna revela para Bárbara que Lino não trabalha em nenhuma galeria e está mentindo para ela. Vencer o desamor, resumo do capítulo 84. Lino causa um incêndio. Um dia antes, Bárbara questiona Ariadna, que acusa Lino pela mentira. Ariadna fala para Bárbara que ninguém conhece Lino na galeria. Lino admite que mentiu, mas consegue enrolar Bárbara. Lino fala para Bárbara que sua mentira não prejudica ninguém, pois foi apenas para valorizar as obras com os compradores. Lino inventa para Bárbara que ia falar a verdade e paga o aluguel, pedindo perdão em seguida, mas Ariadna não acredita na versão do bandido. Bárbara expulsa Ariadna do quarto de Lino. Bárbara encara Lino. Álvaro pensa nos brincos de Olga. Paulo deduz que os policiais roubaram os brincos, mas Álvaro alega que ela pode ter perdido durante o confronto com o assassino ou que o estuprador os roubou. Paulo e Álvaro ficam indignados ao pensar na hipótese. Gema lamenta o comportamento de Hilda. Lígia acredita que Jimmy não volte à escola. Lígia fala para Gema que Jimmy está bebendo muito com Pedro. Gema teme que Pedro leve Jimmy para o mau caminho. Hilda critica Gema para Jimmy. Hilda exige que Jimmy trabalhe no comércio. Hilda afirma para o filho que ele não vai voltar à escola. Lino se vitimiza para Bárbara e fala que vai mudar de casa. Bárbara pede a Lino que não tome uma decisão precipitada, mas ele insiste. Álvaro procura Ricardo e conta suas suspeitas. Ricardo acredita que Olga perdeu os brincos e Álvaro lamenta a falta de suspeitos. Ricardo fala para Álvaro que vai interrogar Lino. Ricardo deseja saber o motivo de Lino não ter chegado à casa de Bárbara na hora combinada no dia do assassinato de Olga. Lino arruma suas coisas. Ricardo liga para Lino e o intima a depor. Lino conversa com Ricardo pelo telefone e fecha sua bagagem. Gael organiza seus documentos e João José debocha. João José critica Vital para Gael. Gael insinua que João José faz corpo mole no trabalho. Gael fica triste ao encontrar o desenho de Clarinha. Gael afirma a João José que ainda não falou com Daphne. João José insinua que Daphne pode ter um relacionamento com seu novo chefe. Davi elogia o trabalho de Daphne. Davi se oferece para pagar um curso a Daphne, que aceita e o abraça. Davi chama Daphne de Brenda, sua falecida esposa, e em seguida se desculpa. Lino liga para uma moça e afirma que precisa dos seus serviços. Lino relembra a jovem que ela o ajudou quando Calixto estava internado. Bárbara parabeniza Gema por suas notas. Gema chora e sente medo de seu futuro. Gema emociona Bárbara. Lino fala para Bárbara que já arrumou suas coisas e afirma que no dia seguinte vai deixar a casa. Lino pensa que Bárbara vai esquecer dele. Ariadna fala com Álvaro. Álvaro afirma para Ariadna que não há rastros de onde está seu antigo telefone. Eduardo escuta Ariadna conversando com Álvaro. Bárbara implora que Lino permaneça na casa. Lino culpa Ariadna e Eduardo por sua decisão, garantindo para Bárbara que é o único que se importa com ela. Eduardo encontra Bárbara e Lino conversando. Eduardo critica Bárbara, que se defende e exige respeito. Eduardo comemora a partida de Lino e fala para Bárbara que em breve vai arrumar um outro Inky, Lino. Lino afirma para Bárbara que seus filhos não se importam com ela. Ariadna conta para Álvaro que desconfia de Lino. Álvaro alega que não tem uma má impressão de Lino, mas Ariadna afirma que nunca gostou do malandro. Álvaro deseja conversar com Bárbara. Ariadna fala para o amado que Lino vai embora. Lino vai à delegacia para depor. Lino afirma a Ricardo que ficou estremecido com o assassinato de Olga, mas alega que conhecia a arquiteta somente de vista. Lino mente para Ricardo e afirma que vendeu seu carro no dia do assassinato de Olga. Lino conta a Ricardo que pretende casar com Bárbara. Ricardo deseja atestar a veracidade dos relatos de Lino. Ricardo pede provas da venda do carro a Lino, também exigindo o número do telefone da moça que comprou o automóvel. Cassandra e Ariadna conversam sobre Açucena. Cassandra fala que seu trabalho está ficando muito perigoso. Álvaro procura Bárbara. Bárbara confessa a Álvaro que Eduardo não aprova sua relação com Lino. Álvaro pergunta a Bárbara se ela sabe algo sobre a família de Lino. Bárbara deduz que Ariadna envenenou Álvaro contra Lino.
Bárbara reprova a relação de Álvaro e Ariadna, ressaltando que apesar de ter voltado a falar com o filho, não vai aceitá-los. Ariadna conversa com Açucena pela internet. Açucena critica a justiça para Ariadna. Ariadna pergunta a Açucena como ela conheceu Joaquim. No passado, Açucena encontra Joaquim. Joaquim fala para Açucena que a encontrou pela denúncia de Eliseu. Joaquim oferece sua ajuda a Açucena. Açucena fala para Joaquim que não tem dinheiro para pagar um advogado. Joaquim alega que sua situação é muito difícil. Açucena teme que Eliseu escape e a persiga. Joaquim garante que vai ajudar Açucena e pede os detalhes da história dela com Eliseu. De volta à atualidade, Açucena fala para Ariadna que Joaquim a fez acreditar na justiça. Açucena lembra do julgamento de Lino, onde ele afirma que não estuprou a jovem. Na ocasião, Lino esclarece ao juiz que era namorado de Açucena e não forçou a moça a nada. O advogado de Lino entrega um celular com mensagens românticas para o juiz. Açucena afirma que o celular é de Calixto, que era seu namorado, mas o advogado prova o contrário com mentiras e faz com que Açucena passe por mentirosa. Horas depois, Lino é inocentado e Açucena lamenta. Joaquim promete a Açucena que Lino não vai ficar impune. Açucena chora ao relembrar o passado. Ariadna consola Açucena. Ariadna promete fazer justiça por Açucena. Lino esclarece a Álvaro que tem intenções sérias com Bárbara. Lino informa a Álvaro que vai morar em um quarto de hotel. Álvaro garante que vai cuidar de Bárbara e Lino quer que ele o compreenda. Álvaro afirma a Lino que nunca mentiu. Lino inventa que vai sentir saudades da casa e fala que uma tomada do quarto está com problema. Álvaro promete checá-la posteriormente. Lino conversa com sua cúmplice. Gema manda uma mensagem para Jimmy. Jimmy é ríspido com Gema e ela fala que o melhor para eles é não ficarem mais juntos. Jimmy exige que Gema não o perturbe de novo e a acusa de não ter sonhos por só se importar com seu filho. Gema fica triste e olha para a barriga. Ariadna fala para Açucena que Eliseu tem que ser capturado para pagar por todos os crimes que cometeu. Açucena agradece o apoio de Ariadna. Ariadna afirma para Açucena que Joaquim tinha muito interesse em seu caso, comentando sobre o enorme desejo do sogro em ajudar a jovem. No passado, Matias elogia Joaquim por seu empenho no trabalho e fala que deseja se aposentar. Joaquim comenta com Matias sobre um caso antigo e ressalta ter percebido que um estuprador da atualidade agia da mesma forma. Joaquim fala para Matias que o criminoso usa diferentes nomes para cometer seus crimes. Matias aconselha Joaquim a dedicar mais tempo para sua família. De volta ao presente, Açucena deseja encerrar a conversa com Ariadna. Ariadna pergunta se Eliseu usava alguma joia durante o abuso. Açucena fala como Eliseu cometia o estupro. Açucena confirma para Ariadna que Eliseu usa um anel com uma pedra azul. Ariadna comprova que Eliseu é o estuprador em série. Açucena fala para Ariadna que Eliseu sempre consegue o que quer, mas a jornalista promete persegui-lo. Açucena afirma que não tem mais forças para lutar e Ariadna a apoia. A cúmplice de Lino reitera o relato do bandido para Ricardo e inventa que é uma empresária que vende por catálogos. Ricardo questiona a jovem por não ter ido à delegacia com o carro que supostamente comprou e ela fala que o veículo está na oficina. Ricardo pede para ver a fatura da venda e descobre que o documento supostamente está com Lino. Ricardo fala para a moça que está investigando a morte de Olga. Lino deixa seu carro em um estacionamento. Lino recebe uma ligação e ameaça sua cúmplice. Lino descobre que Ricardo não ficou convencido com a história do carro. Lino insinua para a cúmplice que vai acabar com ela. Lino guarda gasolina em uma mochila. Gema procura por um emprego, mas não consegue nada. Gema pensa em vestir seu uniforme escolar. Gema vai à loja de Imelda e a surpreende. Imelda pensa que Gema foi advogar por Bárbara, mas a jovem nega. Gema se oferece para trabalhar com Imelda. Imelda fala para Gema que precisa de uma empregada, mas ressalta que não quer problemas com Bárbara. Imelda conta a Gema que precisa de uma ajudante às tardes, no período em que ela está na escola. Bárbara tenta convencer Lino a não ir embora. Lino fala para Bárbara que ficaria caso ela aceitasse seu pedido de casamento. Bárbara enrola Lino e fala que quase não o conhece, pois não sabe nada de sua vida e tampouco de sua família. Lino convida Bárbara para tomar um café, prometendo contar tudo. Bárbara e Lino combinam de tomar café no jardim. Lino fala para Bárbara que ainda precisa arrumar algumas malas. Lino comenta com Bárbara sobre o dinheiro da venda do carro. Bárbara sai para preparar o café. Lino mexe na tomada e espalha gasolina pelo quarto. Lino causa um curto-circuito, que ocasiona um incêndio.
Gemma se culpa pelo estado de Jimmy. Pedro enfrenta Gemma e manda a jovem voltar para seu povoado. Érica critica Pedro. Lígia e Érica brigam com Pedro. Gemma se irrita e sai. Lino fala para Bárbara que teve um pai severo e foi abandonado por sua mãe. Bárbara percebe uma fumaça e Lino afirma que o quarto está pegando fogo. Ariadna aparece e chama os bombeiros. Lino entra no quarto e começa a tossir. Lino fala para Bárbara que todos os seus pertences estão no quarto. Lino afirma a Bárbara que perdeu tudo. Álvaro fala para a família que houve um curto-circuito. Lino finge lamentar e afirma que vai embora. Bárbara pede para Lino ficar, mas ele esclarece que não é bem-vindo. Gael, Álvaro e Eduardo consolam Bárbara. Bárbara acusa os filhos de a criticarem e a julgarem pelo seu relacionamento. Bárbara chama os filhos de egoístas. Gemma procura Hilda. Hilda critica Gemma. Gemma pede a Hilda que deixe Jimmy voltar à escola. Gemma revela a Hilda que vai sair do colégio. Lino pede para a recepcionista do hotel deixar Bárbara subir e inventa que não está se sentindo bem. Lino fala sozinho e comenta que as mulheres são muito previsíveis. Lino arruma algumas roupas e faz cara de sofrido. Bárbara visita Lino. Bárbara leva comida a Lino e percebe que ele comprou roupa, perguntando com qual dinheiro. Lino conta para Bárbara que tinha dinheiro na carteira. Lino tira as roupas da cama e fala para Bárbara que é infeliz. Bárbara consola Lino. Daphne lamenta um incêndio no quarto. Ariadna fala para Daphne que não acredita em Lino. Daphne afirma que Lino é uma boa pessoa. Daphne descobre que Gael esteve na casa. Ariadna pergunta a Daphne como ela se sente após o término com Gael. Daphne afirma que não pode ficar com Gael e sai para cuidar dos filhos. Ariadna sorri ao receber uma mensagem e Eduardo a questiona. Ariadna critica Eduardo por prometer um irmão para Tadeu. Eduardo fala para Ariadna que eles deviam ter tido outro filho. Eduardo comenta com Ariadna sobre a química que ambos tiveram. Eduardo se insinua para Ariadna pela 87ª vez. Eduardo esclarece a Ariadna que ainda está disposto a perdoá-la. Ariadna dispensa a oferenda do capeta. Eduardo implora uma oportunidade. Bárbara afirma a Lino que ele a devolveu as boas sensações da vida. Lino beija Bárbara. Bárbara tenta comentar com Lino sobre a idade, mas ele a beija novamente. Vencer o desamor, resumo do capítulo 85. Eduardo discute com Ariadna na frente da escola, alegando diante de todos que ela quer afastá-lo de Tadeu, e revela ainda por cima que a jornalista o traiu com seu irmão. Eduardo afirma a Ariadna que já a processou e garante que a ex-mulher vai perder o direito de ver o filho, o que a deixa chocada. Uma noite antes, Bárbara se agarra com Lino, mas o detém. Lino tenta convencer Bárbara, mas a madame sente medo. Lino pede a Bárbara que não tenha medo e nem preconceitos com sexo na terceira idade. Lino afirma a Bárbara que o amor deles deve durar para sempre. Bárbara confessa que está com vergonha e expõe seus argumentos. Bárbara se minimiza, mas Lino a estimula. Lino elogia as virtudes de Bárbara e revela que a deseja. Bárbara conta a Lino que se sente insegura ao seu lado. Lino garante que vai amá-la como nunca a amou. Bárbara e Lino se beijam novamente e fazem amor. Ariadna garante a Eduardo que o relacionamento deles não tem volta, mas ele não aceita. Ariadna acusa Eduardo por ter abandonado a própria família e ele confessa que errou. Eduardo tenta agarrar Ariadna e a apavora. Ariadna esclarece para Eduardo que não o ama, pois seu coração e sua pele não o suportam. Eduardo xinga Ariadna. Eduardo acusa Ariadna de ter se envolvido com Álvaro só para incomodá-lo. Eduardo chacoalha Ariadna e Daphne e Gemma aparecem para defendê-la. Daphne e Gemma esclarecem ao conquistador da Shopee que Ariadna não está sozinha, pois ninguém solta a mão de ninguém e mexeu com uma, mexeu com todas. Hilda conta para Jimmy que ele vai voltar à escola e o garoto se anima. Hilda aconselha Jimmy. Hilda não conta a Jimmy que Gemma não vai voltar ao colégio. Eduardo briga com Gemma e Daphne e os gritos assustam Tadeu, que surge apavorado implorando que o pai pare de gritar. Ariadna afirma a Eduardo que vai sair da casa e o filho de Bárbara a ameaça. Daphne apoia Ariadna, que tenta tranquilizar Tadeu. Ariadna explica a situação ao filho e ele confessa para a mãe que tem medo de Eduardo. Tadeu conta para a mãe que quer ir embora, pois quer a felicidade dela. Ariadna pede para abraçar Tadeu, mas ele não deixa. Eduardo sai para beber e paquera uma loira.
Eduardo pede uma bebida para a moça e eles conversam. Eduardo desabafa com a nova amiga e critica o empoderamento feminino. Bárbara abraça Lino após transar com ele. Lino fica com cara de satisfação e a agradece. Bárbara conta como se sente para Lino. Bárbara agradece a Lino por tê-la devolvido a ilusão. Bárbara alega que Lino é indispensável em sua vida. Bárbara fala para Lino que ele a deu sentido novamente para viver. Bárbara afirma que tudo vai mudar e garante que ele não vai ficar naquele quartinho de hotel. Bárbara se despede de Lino. No dia seguinte, Daphne fala para Ariadna que Bárbara chegou tarde. Ariadna discute com a Mini Sônia Abrão por vigiar a rotina de Bárbara e não questionar a ausência de Eduardo só por ele ser homem. Bárbara reúne a família, informa que Lino vai morar na casa e alega que ainda vai casar com ele. Eduardo chega bêbado e arruma confusão com todo mundo. Eduardo chama Bárbara de ridícula por seu relacionamento e irrita Lino. Eduardo enfrenta Lino e Gael leva o irmão para dentro com Álvaro. Eduardo critica Gael e esculhamba Álvaro. Álvaro e Gael obrigam Eduardo a tomar uma ducha para passar a bebedeira. Eduardo dorme no sofá e Bárbara deseja que o filho não acorde tão cedo. Álvaro e Gael questionam Bárbara, que os despista. Gael fala para Álvaro que Bárbara tem que fazer o que quiser. Álvaro confessa para Gael que não aprova algumas atitudes de Lino. Bárbara se desculpa com Lino. Lino teme que Bárbara mude de opinião a respeito do casamento. Bárbara garante a Lino que o ama. Bárbara afirma a Lino que não vai mudar de ideia por nada e nem por ninguém. Lino fala para Bárbara que eles já devem começar a planejar a vida juntos. Lino sugere que vai reformar o quarto incendiado, mas Bárbara alega que não vale a pena, pois em breve a casa vai ser demolida para a construção do conjunto habitacional. Mais uma vez, Lino tenta convencer Bárbara a não demolir a casa. Álvaro fala para Bárbara que vai embora. Bárbara afirma a Álvaro que não vai mais vender sua parte da casa. Ariadna e Cassandra conversam sobre Eduardo. Ariadna admite a Cassandra que sua única saída é se mudar com Tadeu. Ariadna afirma que vai se encontrar com Açucena na escola de Estefânia e convida a amiga para tirar as fotos, mas a fotógrafa alega que não pode ir pois tem muito trabalho no jornal. Cassandra empresta sua câmera para Ariadna. Álvaro pede para saber o motivo de Bárbara ter mudado de opinião e Lino intervém. Álvaro insinua que Bárbara está sendo influenciada por Lino, mas a madame nega e alega que sua decisão é irreversível. Bárbara teme que Álvaro tenha problemas financeiros por sua decisão. Lino alega que Olga deixou muito dinheiro para Álvaro e pede a Bárbara que convença seus filhos a cederem a parte da casa que Joaquim os deixou. Gael coloca os presentes para as crianças no quarto de Daphne. Daphne chega e surpreende Gael. Gael fala para Daphne que conseguiu um emprego. Gael comenta sobre Davi e confessa que pensou nela o tempo inteiro, mas a camponesa ressalta que nunca foi a prioridade do publicitário. Gael avisa que está prestes a ir embora para Miami e Daphne o dispensa, mas no off chora com sua partida. Gemma reúne as amigas e fala que vai sair da escola. Érica se revolta, mas Gemma alega que Jimmy merece mais do que ela a oportunidade de estudar. Lígia apoia Gemma. Érica aconselha Gemma. Gemma fala para Érica que sua única função vai ser a maternidade. Gemma dispensa os conselhos de Érica. Gemma pede segredo às amigas. Açucena se envergonha com o pedido de Ariadna em tirar fotos. Ariadna apoia Açucena. Ariadna fotografa Açucena. Açucena confessa que ficou muito mal quando Eliseu foi absolvido. A Açucena afirma que o celular de Eliseu podia incriminá-lo, pois tinha várias provas contundentes. A Açucena confessa que o estuprador gravava seus crimes. Meses antes, a Açucena inventa para Lino que não devia tê-lo processado e o convida para uma bebida. Lino visita Açucena e se insinua para ela. Açucena pega o celular de Lino. Na mesma época, Joaquim fala para Matias que vai investigar os casos de estupro e promete que vai incriminar Lino. Açucena assiste os vídeos de seus abusos e fica apavorada. Lino fala para Calixto que Açucena roubou seu telefone e pede sua ajuda para recuperá-lo. Calixto critica Lino. Lino joga na cara de Calixto que já fez muito por ele. Açucena liga para Joaquim e fala que tem provas dos estupros de Eliseu. Açucena pede para ver Joaquim pessoalmente. Na atualidade, Ariadna elogia Açucena por sua coragem. Açucena conta que Eliseu tentou recuperar seu celular, mas alega que fugiu antes de ser encontrada. Açucena lembra de quando se encontrou com Joaquim e lhe entregou o telefone. Na ocasião, Calixto os viu. Um faxineiro chega para arrumar a sala de aula e se assusta ao ver Açucena, o que a entristece. Açucena vai embora.
Álvaro se reúne com Ricardo. Ricardo fala para Álvaro que Lino está quase livre das suspeitas, mas alega que ainda falta a fatura da venda do carro. Álvaro comenta com Ricardo sobre o incêndio que destruiu todos os pertences de Lino. Ricardo não acredita que Lino tenha tido algo a ver com a morte de Olga, mas Álvaro afirma que o malandro já mentiu em muitas coisas. Álvaro pede o contato da compradora do carro de Lino. João José insinua a Daphne que Gael está tendo aventuras românticas em Miami. João José avisa que vai ter uma festa na agência e convida Daphne. Ela recusa. Ariadna afirma a Cassandra que Calixto procurava o telefone de Eliseu. Cassandra fala para Ariadna que roubaram o celular do esconderijo de Joaquim. Ariadna lamenta o roubo e deseja convencer Açucena a publicar as fotos e concluir sua reportagem. Eduardo acorda e Bárbara fala com o filho. Bárbara aconselha Eduardo a deixar Ariadna ir embora, mas ele se recusa. Bárbara garante a Eduardo que não apoia Ariadna, mas aconselha o filho. Bárbara joga na cara do embuste que ele não sabe cuidar de Tadeu. Eduardo volta a criticar Bárbara por seu relacionamento com Lino e não segue os conselhos da mãe. A amiga de Linda pede para que ela saia da depressão. Linda lamenta por não poder sair do país e procurar Eduardo. A secretária de Linda afirma que ela pode contratar um detetive para encontrá-lo. Linda percebe que caiu em uma armadilha de Eduardo e Esteves e planeja se vingar. Gema procura Imelda e inventa que vai estudar pela manhã. Imelda dá um emprego para Gema. Gema abraça Imelda, o que a incomoda. Gema pede a Imelda que não fale nada para Bárbara. Imelda garante para Gema que não vai se reconciliar com Bárbara. Jimmy chega na escola e abraça Pedro e Manuel. Jimmy percebe a ausência de Gema. Pedro fala para Jimmy que ele pode se relacionar com outras garotas. Érica teme o futuro de Jimmy ao lado de Pedro. Álvaro conta para Conrado que Bárbara quer cancelar o projeto. Conrado despreocupa Álvaro. Conrado aconselha Álvaro a deixar de se preocupar por tudo e todos. Álvaro liga para a cúmplice de Lino e pede para vê-la. Lino finge tristeza para Bárbara e lamenta por tudo que perdeu no incêndio. Bárbara sai e comenta com Lino que não tem ninguém em casa. Lino vasculha o quarto de Bárbara e procura o chip. Ariadna aparece e Bárbara comemora que a nora tenha decidido ir embora. Bárbara afirma que Ariadna não vai impedir que Eduardo veja Tadeu. Ariadna esclarece que não pretende afastar Tadeu da família. Ariadna fala para Bárbara que vai enfrentar Eduardo legalmente, e elas discutem. Ariadna afirma que vai para um apartamento com o filho. Lino encontra Ariadna. Lino vê a câmera de Ariadna e a aconselha como tirar boas fotos. Ariadna encerra a conversa com Lino, ressaltando que ele não a agrada e o dispensa. Ariadna deixa a câmera em cima do móvel e liga para a dona do apartamento. Ariadna pega alguns documentos e esquece a câmera. Álvaro se encontra com a comparsa de Lino. A qualquer se insinua para Álvaro. Ariadna encontra Eduardo na porta da escola. Ariadna questiona Eduardo e ele afirma que não vai se separar do filho, exigindo que ela vá embora sozinha. Eduardo discute com Ariadna na porta da escola e revela que ela está com seu irmão. Eduardo fala para Ariadna que Tadeu vai ficar com ele, garantindo que vai impedi-la de vê-lo. Ariadna afirma para o infeliz que também o processou e agora eles vão ver quem vai ficar com Tadeu. Eduardo fica perplexo com a notícia do processo e se apavora. Lino pega a câmera de Ariadna e vê as fotos de Açucena.